samba, nela ninguém manda. Também não adianta querer agradar, ela não se engana, canta. Dona do seu nome, Jovelina Ivone, Alcione Clara é a voz que ousa. Faz uns anos que eu tive um desejo de fazer um disco, até o nome que eu tinha pensado era Bipolar, que seria, se fosse um vinil, seria um lado só de rock, outro lado só de sambas. Mas esse projeto acabou sendo adiado, acabei fazendo outras coisas. E aí, pelo sabor das coisas que eu vinha compondo, vários sambas em parceria ou com César Mendes, com Marisa, com Carlinhos, Pedro Baby, Pretinho da Serrinha. E os rocks também, com parceiros como Paulo Miklos, como Genesi Hortinho, enfim. As coisas que eu vinha mais recente fazendo iam para um lado ou para outro. E aí eu lembrei que, na verdade, faz tempo que eu não canto berrado como eu cantava na época dos Titãs. Em algumas fases da carreira solo tinha uma música ou outra, tipo Fora de Si, que era mais rápida e berrada e pesada e tal. E deu vontade de cantar assim algumas coisas, resgatar um pouco isso. Ao mesmo tempo tinha muitos sambas. Eu falei, aí me lembrei dessa ideia antiga que eu tinha abandonado, do Bipolar, e falei, não, eu vou fazer agora um disco alternando essas duas linguagens, né? Um samba e um rock, de forma a, sei lá, valorizar os atritos. Eu já vinha meio fazendo coisas que eram um pouco próximas disso. Por exemplo, fazer a releitura de sambas antigos, como A Razão Dá-se a Quem Tem, ou como Vou Festejar, ou Judiaria, do Lupicínio, que na verdade não é um samba, é uma guarânia, mas que é desse universo, né, do samba. E reler essas canções em forma de rock. E ao mesmo tempo o movimento contrário também, que é pegar uma coisa do rock nacional como Exagerado do Cazuza e ler como uma bossa nova. E nos meus discos aparecem algumas coisas assim. Eu não tinha desejo de fazer um disco de fusão, que fosse uma mistura como samba rock, que acabou virando um outro gênero, né? Acho que essa mistura já foi muito bem feita por Novos Baianos, por Benjó, por Tom Zé, e acho que a gente já vem de uma história dessas coisas se misturarem, a própria Tropicália, né? Na verdade, eu falei, não, vou fazer rocks e sambas. Claro que dentro disso tem uma variedade, né? Tem o Céu contra o Muro, que é um rock meio Pink Floyd, aí tem o Se Precaver, que é o quase punk rock, tem o Pense Duas Vezes Antes de Esquecer, que é meio voltando pro iê, iê. Tem sambas de roda, tem um samba partido alto, tem um samba mais samba canção, enfim. Tem essa variedade. São alguns discos meus em que eu penso nessa coisa de um conceito sonoro antes de fazer o disco. Em geral tem outros que é o mais comum, que são uma coletânea muito também eclética e livre das coisas que eu venho compondo e acabo vendo ali um disco. Mas teve 2 discos antes desse em que eu pensei dessa forma, que é o Qualquer, que é um disco só com instrumentos de corda e piano, sem percussão, sem bateria, de certa forma uma volta à canção. E teve o disco Iê, 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 que eu parti de uma ideia de reler o Iê, 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 que era um gênero que foi extinto, mais ou menos, existiu nos anos 60 e tal. E depois ninguém mais fez Iê, 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 né? É diferente do rock, que ele continuou existindo, né? Então era um jeito de resgatar aquilo, mas ao mesmo tempo fazendo uma leitura própria e contemporânea. E esse agora, né, RS tem o VXR de rock, S de samba, tem o VXZ que, na verdade, do meio do disco em diante, aquilo se desdobra, já não tem um flash com música sono, serenata de domingo, enfim, com outros gêneros que vão, sei lá, pintando em pitadas ali. Mas essencialmente o que norteia o disco é o rock e o samba. O Curumim, ele toca comigo há muitos anos, né? E eu vejo ele crescer cada vez mais no trabalho solo dele. Ele começou nos últimos anos a produzir discos de outras pessoas com resultados surpreendentes, assim. E principalmente o último disco dele, Boca, eu acho incrível. Aí eu falei para ele que eu queria, assim como ele fez no disco dele, eu queria nesse disco fazer vinhetas que emendassem uma faixa a outra. E ele fez isso de um jeito incrível, porque ao mesmo tempo que ameniza, vamos dizer, a passagem de um samba para um rock ou vice-versa, também às vezes acentua essa diferença e às vezes a vinheta é uma batida de samba e entra um rock, e às vezes é uma guitarra e entra um samba. Tem uma brincadeira aí que ficou muito rica.
tanto os sambas como os rocks foram gravados com uma quase a mesma formação. Claro que com uma participação especial de um lado ou de outro. Tem 2 rocks que o Fernando Catatal toca, tem 2 sambas que o Léo Mendes toca, enfim. Tem uma variedade também, mas a formação básica, que é o Edgar Escandurra, o Curumim, o Betão Aguiar, o André Lima e o Chico Salem, foi a formação que tocou tanto os sambas como os rocks. E, na verdade, é por um desejo também que eu queria de uma identidade, né, de arranjos e tal, apesar de serem do atrito, de serem gêneros diversos se alternando. Eu queria que tivesse, assim, o samba não fosse também só um samba tradicional, convencional, mas que tivesse uma leitura original, né? Que fosse o meu samba com a banda. Então, eu acho que isso dá uma coesão pro disco legal. Ninguém manda, ninguém manda, ninguém manda, ninguém manda, ninguém manda no que é, ninguém manda no que é.